Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia. E hoje a nossa aula é sobre português e de uma maneira diferente, porque nós vamos fazer uma revisão de tudo que aprendemos de abril até agora. E quanta coisa nós aprendemos juntos, não é mesmo? Pois é, a Emília vai falar um por um e vocês vão lembrando e vendo que riqueza que nós construímos juntos. Sinônimos e antônimos, classificação das palavras quanto ao número de sílabas, que aí vem monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas, o encontro vocálico, que aí divide em hiato, ditongo, tritongo, olha só, estudo da escrita, o encontro consonantal, dígrafos, palavras derivadas e primitivas. Quanta coisa, não é, terceiro ano? Então agora, vamos mexer aqui na cabecinha, relembrar, colocar tudo agora para ver se nós estamos lembrando, tá? Sinônimos e antônimos. As palavrinhas sinônimas são palavrinhas do mesmo significado. Exemplo, belo, bonito, mesmo significado. Palavras antônimas, sentido contrário. Feio, bonito. Lembraram aí? Pois é. Agora a classificação das palavras quanto ao número de sílaba. Lembra que a Emília já falou muitas vezes para trás que é muito fácil separar em sílabas? Basta a gente falar e conforme a gente abre a nossa boquinha, já vem a separação de sílaba. Muito fácil. Exemplo, sapato. A minha abertura de boca já diz quantas sílabas essa palavra tem. Tem 3 sílabas. E olha bem, são 4 categorias. Tem as monossílabas, as dissílabas, as trissílabas e as polissílabas. A monossílaba é a palavrinha que tem uma sílaba. A dissílaba tem 2 sílabas. A trissílaba tem 3 sílabas. E a polissílaba, 4 sílabas, a partir de 4 sílabas, não é mesmo? Exemplo aí de monossílaba. A minha boca, quando fala mar, abre só uma vez. Vão falar comigo? Mar. Abre a boquinha uma vez. E a dissílaba? Um exemplo aí? Fumo. Eu abri a boquinha quantas vezes? Comigo? Fumo. 2 sílabas. A trissílaba. Olha, vamos procurar uma palavra. Bonito. 3 vezes que eu abri a boca. E polissílaba. Elefante. Elefante. Eu não falei que é a partir de 4 sílabas? Pois é. Olha só. Lembraram aí? E agora vem o encontro vocálico. Quando fala encontro vocálico, logo a gente imagina um encontro, uma união, não é mesmo? E para lembrar isso, eu trouxe aqui o alfabeto, aquele meu velho alfabeto que vocês já viram várias vezes, não é? O alfabeto é o conjunto de letras. Quando eu digo vogais, vocês já estão muito bem nisso, que nós aprendemos isso ó, lá no primeiro ano, não é mesmo? Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Se eu tiro o A, o I, o E, né, gente? O I, o O e o U, as vogais. O que sobra aqui nesse conjunto de letras são as consoantes. Então, as vogais A, E, I, O, U. E esse encontro vocálico é isso, simplesmente. É o encontro das vogais numa palavra, tá? E esse encontro também é dividido em categorias. Tem 3 categorias. Tem o hiato, o ditongo e o tritongo. Estão lembrando? Pois é. O hiato é quando eu separo a minha palavra e uma vogal fica sozinha. Tem a palavrinha com o encontro das vogais, né? Exemplo, rainha. Não tem o A e o I? Ra. Olha, fala comigo. Ra, separando. Inha. O I ficou separado do A. Então aí formou-se um hiato, porque hiato é quando a vogal fica separada em outra sílaba.
viu? Outro exemplo de A, Baú. Tem o encontro A e U, e quando separa em sílaba, o U fica sozinho. Baú. Olha só que legal. Outra palavrinha, piano. Vamos separar em sílaba? Piano. Tá vendo? O A ficou sozinho. Então, houve aí o hiato. Outra categoria, ditongo. A própria palavrinha já mostra que tem duas vogais juntas. Porque quando escreve ditongo, não vem aquela palavrinha dois, a ideia de dois? Pois é, aí a gente associa. A Emília dá sempre esses macetes para vocês, não é mesmo? Então, ditongo é quando tem duas vogais juntas na mesma sílaba. Quando eu separo, elas ficam juntas. Exemplo, madeira. Olha só, as vogais juntinhas, não separaram. Outra palavra, coisa. Coisa. As vogais não ficaram separadas, não é mesmo? E a última palavrinha aí para mostrar para vocês, noite. Noite. As vogais ficaram juntinhas, também não separaram. E a terceira categoria, tritongo. Três vogais juntas na mesma sílaba. Olha que legal. Quando eu separo, elas ficam juntas, elas não ficam uma para lá e uma para cá não, tá? Olha os exemplos que a Emília vai dar para vocês. Uruguai. Uruguai. Olha aí, elas ficaram juntinhas, não ficaram separadas. Outra palavrinha, saguão. Não tem três vogais aí? Vamos separar? Saguão. Elas não ficaram separadas também. E Paraguai? Não tem três vogais juntinhas? E quando eu separo, elas vão permanecerem juntas também. Vamos lá? Paraguai. As três juntinhas, inseparáveis. Pois bem, então grava aí, viu? Esses encontros vocálicos. E falando de encontros vocálicos, vem o que? Encontro consonantal. Lembra do alfabeto? Sobraram as consoantes e elas se encontram também nas palavras. Então, quando as consoantes se encontram, forma-se um encontro consonantal. Vários exemplos: planta, PL, cravo, CR. Então, isso é um encontro consonantal. Bem explicado para vocês aí? Pois é. Agora a Emília vai falar do estudo da escrita. O que é isso, estudo da escrita? Nós aprendemos que a nossa forma de falar normalmente não é a mesma de escrever. Porque no dia a dia a gente sabe que é uma linguagem menos formal, ela é coloquial, não é? Eu até brinquei com vocês em sala de aula, olha que palavra chique. É uma linguagem coloquial, que é uma linguagem simples do dia a dia. Então, falando, eu posso falar mais simples, sem preocupar mais, mas ao escrever, eu devo preocupar, que aí é uma linguagem formal, não é? Então, a gente tem que lembrar disso. Um exemplo, leite. Eu falando no dia a dia, leite, parece que termina com i. Mas na forma formal é leite, não é mesmo? Outra palavrinha para ilustrar, buraco. No dia a dia, conversando, eu falo buraco. Mas quando eu vou escrever boracó, entendeu? Grave isso, viu? Linguagem coloquial, linguagem simples, e a formal, aquela da gramática da nossa língua portuguesa, tá? E agora, vou falar também para vocês dos dígrafos. Olha que palavra bonitinha, dígrafos. Os dígrafos são duas letrinhas com som, com um único som. Duas letras com o mesmo som. Quais são esses dígrafos, Emília? Olha só quantos são, gente, são vários. CH, LH, NH, QU, GU. E o interessante é que esses dígrafos que eu acabei de falar para vocês, eles ficam na mesma sílaba quando a palavra é separada, tá? Um exemplo, chaminé. Eu separo chaminé e o CH fica junto.
ele não separa, tá? Outros dígrafos que é necessário você separá-los na hora da separação de sílaba. RR, SS, SC cedilha, SC, XC. Quando separa em sílaba, eles ficam separados, viu? Em sílabas diferentes. Então preste atenção nisso, não esqueça, tá? Quais que ficam juntos? CH, LH, NH, QU, GU. Separei em sílaba, eles ficam juntos. Agora, esses que novamente eu vou falar, vou repetir: RR, SS, SC cedilha, SC, XC. Quando a gente separa, eles ficam em sílabas diferentes, separadas, tá? A gente costuma falar, né? Lá atrás, quando vocês eram menores, olha lá, 2 R's não podem ficar na mesma sílaba porque brigam, não é? Estão lembrados? O mesmo com SS. Então, está dito aí sobre dígrafos, eu acho que todo mundo lembrou, né? Ainda mais que é uma matéria recente, não é mesmo? Pois é, terceiro ano, agora a gente vai falar das palavras derivadas e primitivas. É o conteúdo mais recente que nós trabalhamos, não é mesmo? E está sendo muito gostoso, porque a gente faz jogos com essa dupla de palavras, né? Primitivas e derivadas. Então, a palavra primitiva é aquela que vai dar origem a outra palavra. E essa palavrinha que foi originada da primitiva, ela vai ser a derivada. Exemplo, pedra, ela é primitiva. Ela vai originar, ela vai criar a palavrinha pedreiro. Então a palavrinha pedreiro é derivada. Tá vendo aí a ligação? E aquele macetezinho que eu dei um dia desse para vocês. Normalmente a palavra primitiva, ela é menor. A derivada, ela é maior, porque ela vem daquela palavra, ela cresce, ela vem incorporada, não é? Então gravem aí, tá? Primitiva dá origem, derivada vem da origem, ela é criada daquela palavra. Então é isso, terceiro ano, essa é a nossa revisão, tá? Porque logo nós faremos a nossa provinha final, né? E a gente precisa estudar bastante, voltar em tudo que nós vimos, nos textos, nas atividades anexas, em todo o conteúdo, viu? Gostei de estar aqui com vocês. Um beijo e até a próxima aula.